Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Eu sou o professor José Trindade. Sejam vocês muito bem-vindos ao nosso curso de Direito Administrativo. Aqui nós vamos trabalhar de forma aprofundada, mas desde o início, do básico ao avançado, todos os temas, ou a grande maioria dos temas, todos os temas mais relevantes para a sua prova, para as diversas abordagens que você pode enfrentar na sua prova, tá? Para evitar qualquer tipo de surpresa, para evitar você chegar no dia da prova e pensar, não estudei isso, nunca vi isso na vida, tá? Estou dominando, estou sabendo, vou colocar o examinador no bolso, tá? Então, sente-se bem, aconchegue-se aí na cadeira, seja muito bem-vindo. Vamos iniciar aqui o nosso módulo de Direito Administrativo. Inicialmente, a gente precisa entender conceitos que, apesar do nome, podem dar uma certa... podem enganar você na sua preparação. A gente vai começar o estudo com os conceitos iniciais do direito administrativo. Os conceitos básicos do direito administrativo. Vocês, conceito básico, então eu não preciso saber, porque eu já estou no estudo avançado. Ou, conceito básico não cai em prova. Conceito básico é só a base. O que cai em prova vem depois. Não é bem assim. Apesar do nome, conceitos iniciais, conceitos fundamentais, conceitos básicos, esse tema aqui é cobrado em prova, é bastante cobrado em prova até certo ponto, pode-se dizer assim, tá? E é cobrado de forma, muitas vezes, aprofundada. Então, muitas vezes, as questões mais difíceis da prova são tiradas daqui, porque aqui é aquela parte mais abstrata do estudo, é aquela parte, como é que eu posso dizer, mais distante da realidade do estudante. Tá? É mais para quem já tem um contato mais próximo, tá? com a realidade, com a rotina do direito administrativo. Então, vamos iniciar, repetindo a promessa, do básico ao avançado. Então, não saia daí, fique firme na cadeira e vamos começar. Vamos iniciar aqui, olho na tela, falando dos 3 conceitos fundamentais que regem o estudo do direito administrativo. Antes de estudar os atos administrativos, a responsabilidade civil do Estado, a organização administrativa, a gente precisa estar bem firme na cabeça com esses 3 conceitos: Estado, governo e administração pública. O Estado, tá? Simplificadamente. Aqui a gente não está tendo aula de ciência política para ficar estudando os detalhes da formação do Estado, da composição do Estado. Mas, sinteticamente, o Estado é o seguinte: o Estado é uma coletividade de pessoas, tá? Que se colocam dentro de um mesmo território sob um comando central. E esse comando, ele está acima de todos para poder manter a ordem, para poder organizar o Estado. Esse comando não encontra nenhum outro poder que seja paralelo a ele, que possa competir com ele. Esse comando é um poder soberano. Tá? Então, é um poder soberano. Então, basicamente, o Estado é definido por esses 3 elementos: o povo, junto com localizado num território, num dado território, tá? E sujeito a um poder soberano, que é o poder de comando, que diz o que cada um tem que fazer para manter a ordem, tá? Como dizia Hobbes, o homem é o lobo do homem. Então o homem sempre está brigando com o outro. Então, mesmo o mais forte, tem hora que ele vai querer dormir, e quando ele estiver dormindo, ele pode ser morto pelos outros. Então, para evitar essa guerra eterna de seres humanos contra seres humanos, então o ser humano criou o Estado, tá? Reuniu pessoas num território e submeteu aquelas pessoas a um poder soberano para evitar que elas vivessem guerreando entre si, tá? Então, por isso aqui, a gente já traz uma noção importantíssima de Estado. O Estado foi feito para limitar o poder das pessoas. O Estado foi feito para limitar a vida das pessoas, para que elas possam viver em conjunto, tá? Claro que não é só isso, mas já é
uma ideia importante que vai embasar um dos principais conceitos que a gente vai estudar aqui, que é o conceito de poder de polícia. Tá? É exatamente o poder que o Estado tem de limitar a vida das pessoas. Mas isso daí a gente vê no vídeo específico. Por enquanto, Estado, povo, território, tá? Então, cuidado com as questõezinhas bestas para não cair em... não é nem pegadinha, em situações banais que podem tirar ponto da sua prova. Por exemplo, é suficiente para definir o Estado, os elementos povo e território são suficientes para definir o poder do Estado. É errado. Tá? Tem que ter os três. Se não tiver um dos três, não tem Estado. Beleza? Simples, tranquilo, fechado. Aí vamos passar agora para o Estado brasileiro. O Estado brasileiro é um território com uma população de 200 milhões de habitantes sob um poder soberano, que é o poder do Estado, tá? Que é o poder de comando do Estado. O Estado brasileiro, ele não é um território unitário. Ele não é um território que tem um comando só, central, que manda em tudo de todo mundo. O Estado brasileiro, ele dividiu o seu território e dividiu o seu poder, dividiu suas atribuições em 3 níveis. Ele dividiu o seu poder no nível federal, comando geral, no nível estadual, comandos localizados, e no nível municipal, comandos mais localizados ainda. Então nós temos um governo central, que é o governo federal, nós temos 27 comandos locais, que são os estados e o Distrito Federal, e nós temos 5.000 e alguma coisa comandos mais localizados, os comandos municipais. Essa forma de Estado, essa composição do poder do Estado, essa divisão em territórios, divisão em níveis, divisão em graus, a gente vai chamar de federação. A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos seus entes. E que entes são esses? União, Estados, DF e municípios. Tá? Então vamos de novo aqui para a tela. A forma do Estado brasileiro, tá? A forma no Brasil, o Estado brasileiro é a forma federativa de Estado. Tá? O Estado brasileiro adota como forma a federação, tanto é que o nome é República Federativa do Brasil. Tá? E essa federação, ela vai ser caracterizada exatamente pela união desses entes federativos. Tá aqui o Brasil, nesse belíssimo desenho. Então, o Estado brasileiro geral é o ente que nós vamos chamar de União. As 27 divisões nós vamos chamar de estados e as microdivisões em cada estado nós vamos chamar de municípios. Então eu posso dizer que o Estado brasileiro se organizou sob a forma, olha só, de federalismo de terceiro grau. Por que terceiro grau? Porque eu tenho 3 níveis de entes. Eu tenho o nível geral, médio e específico, vamos dizer assim. Eu tenho a União, que é o âmbito federal. Inclusive, muita gente chama União Federal, o que é uma redundância. Tá? Então, União, nós temos os estados e nós temos os municípios. Professor, e o Distrito Federal? No geral, ele se enquadra aqui junto dos estados. Mas ele vai transitar entre 2 níveis aqui, já já a gente comenta isso. Beleza? Então, essa é a forma que o Estado brasileiro adotou. Dividiu o seu poder em 3 níveis. Mas cuidado,
Federalismo de terceiro grau quer dizer que o Estado brasileiro dividiu o seu poder no nível geral, no nível médio e no nível específico, União, Estados e municípios. Mas não quer dizer que um manda no outro. Não existe hierarquia aqui entre esses entes federativos. Tá? Pelo amor de Deus, esses entes federativos não compõem uma estrutura hierarquizada. Não há hierarquia entre eles. Não hierarquia, não há hierarquia. Como assim, professor? É simples. O presidente da República não manda no governador do estado, que não manda no prefeito. Os deputados federais não mandam nos deputados estaduais, que não mandam nos vereadores. O juiz federal não manda no juiz estadual. O Ministério Público Federal não manda no Ministério Público Estadual. Tá? Porque esses entes aqui, eles foram criados não para um mandar no outro, mas para cada um se responsabilizar por determinadas funções. Ou seja, a grande característica da Federação Brasileira aqui vai ser exatamente a autonomia dos entes federativos. E como assim autonomia? Autonomia em quase tudo. Veja só, a União vai ter os seus impostos. Por exemplo, o imposto de renda, o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. O Estado vai ter os seus impostos, por exemplo, IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. E os municípios vão ter os seus impostos. Exemplo, IPTU. Quer dizer, cada um tem sua receita própria, independente do outro. Então, cada um vai administrar os seus recursos. Cada um vai ter o seu orçamento. Vai ter o orçamento da União, vai ter o orçamento dos estados. Cada estado vai ter a sua lei orçamentária e cada município vai ter a sua lei orçamentária. Votada pelo Legislativo Federal, Legislativo Estadual, Legislativo Municipal. Então, quer dizer, vai ter a divisão de poderes. A gente vai falar ainda dos poderes, mas enfim. Vai ter um poder executivo para a União, um poder executivo para o Estado, um poder executivo para os municípios. Vai ter um poder legislativo para cada um também. E cada um vota em quem quiser para ocupar esses poderes. Tá? Então é uma autonomia financeira, orçamentária. Há uma autonomia de governo, há uma autonomia de política. E o que mais interessa para a gente, há uma autonomia administrativa. Cada ente federativo vai ter sua estrutura administrativa própria, com seus próprios servidores, com suas próprias compras, com suas próprias vendas, com suas próprias contratações, com seu próprio controle, tá? Então, é isso que mais importa para a gente. Dessa autonomia dos entes federativos, resulta que cada ente federativo vai ter sua estrutura administrativa. Isso vai ser muito importante ao longo de todo o nosso curso. Beleza? Então existe a autonomia dos entes federativos. Vamos dar um exemplo. Vou dar um exemplo lá da frente. De processo administrativo. Quando você não concorda com a decisão de uma autoridade administrativa, você recorre. Você questiona aquela decisão mediante um instrumento chamado recurso. Recurso é um instrumento para questionar a decisão de um subordinado perante quem? Perante o seu superior. Tá? Eu até entrego o recurso para o subordinado para ele ver se reconsidera, mas se ele mantiver a posição, quem vai rever esse posicionamento dele, quem vai revisar esse posicionamento dele, é quem está acima dele. É quem está acima na estrutura hierárquica, é quem manda nele, é o superior.
Então, toda decisão eu recorro para o superior, em regra. O superior é quem vai rever esses atos do subordinado. Se for uma decisão de governador de estado, eu vou recorrer para quem? Dentro da administração pública. Resposta: para ninguém. Muita gente, muitos alunos meus respondem: se eu quero questionar uma decisão do governador, eu vou recorrer para o presidente da República. Não! O presidente da República não manda em governador, são entes distintos, são entes diferentes. Cada um tem sua máquina, sua estrutura. Cada um faz parte de uma estrutura diferente. Então não cabe recurso contra uma decisão do governador para o presidente da República, porque o presidente da República não tem hierarquia com o governador. Na verdade, ambos são comandantes de entes federativos, autônomos entre si. Beleza? E para fechar essa abordagem, eu quero que você lembre o seguinte também. Para cada ente federativo, a Constituição brasileira, que é a norma máxima, a norma fundamental do ordenamento jurídico brasileiro. A Constituição, ela saiu dividindo competências. Por exemplo, emitir moeda é competência da União. Prestar serviço de gás canalizado é competência de cada estado. Prestar o serviço de transporte coletivo urbano é competência de cada município. Serviço postal, serviço de encomendas, é competência da União. Um estado, por exemplo, o Distrito Federal, não pode criar uma empresa de correios e telégrafos do Distrito Federal. Tá? A entidade responsável é a EBCT, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, que é federal, porque a Constituição diz que é a União que tem que prestar esse serviço postal. Tá? Proteção do meio ambiente, aí já é dividido entre todos os entes, porque quanto mais gente protegendo, melhor. Então vai ter o IBAMA no âmbito federal, vai ter a Secretaria de Meio Ambiente no âmbito estadual, Secretaria de Meio Ambiente no âmbito municipal. Tá? Então, a Constituição saiu dividindo essas atribuições de acordo com a autonomia dada aos entes federativos. Então, cada ente federativo vai ter sua esfera de atribuições, sua esfera de competência. Até você estuda detalhadamente isso lá em Direito Constitucional. Tem o tema Organização do Estado e Repartição de Competências. Aqui eu só estou puxando o que é útil e o que cai em prova de Direito Administrativo. Beleza? Fechado? Então, só mais uma coisa aqui para a gente fechar essa parte do Estado. Território não é ente federativo. Os entes federativos são União, Estados, DF e municípios. Professor, território é o quê? Território é uma entidade pública, faz parte do Estado, mas ela não tem esse nível de autonomia que um ente federativo tem. Por exemplo, um território não tem eleição para escolher o seu representante. O território não tem governador. Tá? Ele vai ter um administrador nomeado pelo governo federal. Então, se ele não tem seu próprio poder, se ele não tem sua autonomia política, sua autonomia de governo, então ele não é propriamente um ente federativo. Beleza? Então esse é o panorama do Estado brasileiro. Olho na tela. Mas aí veja. Para que serve o Estado? O Estado, ele tem basicamente 3 funções. O Estado tem basicamente 3 funções. Ele tem a função de criar leis, tá? Para reger a vida das pessoas. Lembra que eu falei que o Estado foi criado inicialmente para limitar a vida das pessoas, para regular a vida das pessoas em conjunto? Então, para isso tem que ter leis. Para isso o Estado tem que fazer as leis, já que ele tem esse poder soberano de determinar o que é que as pessoas vão fazer. Tá? Mas o Estado também tem que fazer, ele também tem uma atividade importante, que é a de decidir os eventuais conflitos que surjam ao longo da vida entre as pessoas. Veja, é um conjunto de gente vivendo junto.
Conjunto de gente vivendo junto, por mais que tenha leis, vai ter conflitos. Então o Estado precisa decidir esses conflitos. Tá? E ao decidir conflitos, tá, ele vai produzir uma decisão que pacifica ou tenta pacificar esses conflitos. Mas, para tudo isso funcionar, tem que ter uma administração. Tem que ter alguém gerenciando, contratando gente para atuar aqui, contratando gente para atuar aqui, fornecendo estrutura, prédios, locais, cadeiras, ar-condicionado para as pessoas que trabalham fazendo leis e decidindo conflitos. Tá? E o Estado tem que fazer políticas públicas. Ele também não serve só para limitar a vida das pessoas. Ele tem que tentar fazer a vida das pessoas melhor. Então ele presta um serviço de saúde, ele presta um serviço de transporte, ele presta um serviço de assistência social. Tá? Então tem a administração. Então, basicamente, o Estado ele vai se dividir em 3 funções. A função legislativa, de fazer leis. A função jurisdicional, que é a de decidir conflitos. E a função administrativa, que é a de administrar a coisa pública. E para isso o Estado se divide em 3 poderes. Em poder legislativo, em poder judiciário e em poder executivo. Para que nasceu o poder legislativo? O poder legislativo nasceu para exercer a função legislativa. Perdão. O poder judiciário nasceu para exercer a função jurisdicional. E o poder executivo nasceu para exercer a função administrativa. Tá? O que é que significa, o que é que está por trás da função legislativa? Cuidado! A função legislativa, muita gente diz, é fazer leis. Tá, não está errado não. Mas também faz parte da função legislativa a fiscalização dos outros poderes. Quando você vê assim um parlamento fazendo uma CPI, o legislativo fazendo uma CPI, ou chamando um ministro, um secretário para depor, ele está nada mais, nada menos do que fazendo função legislativa. Ele não está indo além de suas funções. Porque a função legislativa é fazer leis, mas fiscalizar. Função jurisdicional. É decidir conflitos. Tá, mas vamos colocar um plus aqui. É decidir conflitos de forma definitiva. É decidir definitivamente os conflitos. Como assim? É decidir no sentido de disse e acabou. Quando você entra na justiça para brigar, o que o juiz disser, acabou a ação, ninguém pode discutir mais. Tá? Então, a função jurisdicional é essa função de decidir definitivamente os conflitos. E a função administrativa? A função administrativa é mais complexa. A função administrativa, ela envolve algumas coisas importantes e mais detalhadas, tá? Que nós precisamos de um tempinho mais para explicar. Vamos lá. Para que surgiu o Estado?
para limitar a vida das pessoas. Então, o primeiro aspecto da função administrativa, administrar, é restringir, é limitar. Tá? Então, restrições, limitações à vida das pessoas. O nome disso é poder de polícia. Então, o poder de polícia ele é caracterizado exatamente por essas restrições aos cidadãos. Ah, não pode construir aqui, porque aqui é área de preservação permanente. Não pode ouvir música alta depois das 10 da noite. Tem que tirar CNH para poder dirigir. Não pode dirigir embriagado, etc, etc, etc. Tá? Então, esse conjunto de restrições aos cidadãos é o exercício do poder de polícia, que é um aspecto da função administrativa. Mas a função administrativa não é só o lado ruim, também tem um lado bom. O Estado vive restringindo a nossa vida, mas ele também nos presta serviços públicos. Ele também presta um serviço de saúde pública de qualidade, educação pública de ponta, tá? Tá aquela história, ele restringe a nossa vida, mas ele faz muitas coisas boas de qualidade para a nossa vida também, tá? Então a prestação de serviços públicos também está aqui dentro da ideia de função administrativa. Mas o Estado não faz só isso. O Estado, quando ele administra a coisa pública, ele pode tentar um lucrozinho aqui, outro ali. E para isso ele participa da atividade econômica. Ele intervém no mercado, tá? Ele atua na economia. Então, também faz parte da função administrativa a intervenção ou atuação do Estado na economia. Existe até uma diferença entre a intervenção e a atuação, não são sinônimos e tal, mas deixa para outro momento de aprofundamento, tá? O Estado, ele também, além de tudo isso, então, por exemplo, o Estado cria o Banco do Brasil para atuar na economia, tá? Ele tem os Correios para prestar serviço público, tem o Detran, os Detrans estaduais para exercer poder de polícia de trânsito. Mas além disso, o Estado ele ainda pega algumas atividades dos particulares e diz, opa, gostei dessa atividade, gostei dessa ONG, vou ajudar, vou fomentar. Então também faz parte da atividade administrativa a ideia do fomento. E por fim, também faz parte da função administrativa a gestão da coisa pública. Então, por exemplo, o Estado, na função administrativa, ele precisa fazer concurso para contratar, para investir agentes para atuar em seu nome. Ele precisa fazer licitações para comprar coisas, para contratar serviços, para vender bens. Tá? Ele tem suas atividades de controle, tem os órgãos de controladoria interna. Tá? Então, além de tudo, a função administrativa corresponde a essas atividades de gestão da máquina pública. Todas essas atividades de gestão da máquina pública, como concurso, como concursos para contratar agentes, licitações,
etc. Tudo isso daqui traduz o exercício da função administrativa. Ah, professor, é muito mais complexa a função administrativa, você detalhou muito mais. Não, eu detalhei muito mais porque aqui é uma aula de direito administrativo, tá? Mas isso aqui não está nem perto de tudo que a gente precisa saber para estudar bem esse tema. Beleza? Então vamos fazer uma breve pausa. Na sequência a gente continua com o estudo das funções e dos poderes do Estado. Um grande abraço e até a próxima.